programa Sem Disfarce está de volta e nesse bloco aborda a administração pública. Bom, eu começo perguntando para o senhor, prefeito. Os adversários políticos criticam que o senhor mudou para o Taquari, mas as coisas por lá ainda não mudaram. Muita poeira, então eu pergunto, quando o Taquari será totalmente asfaltado? Graciela, vou te responder com uma pergunta. Será que a gente não podia falar só de administração em um bloco só e não falar de política? Era melhor, né? Olha, quem diz que as coisas não mudaram no Taquari é porque não conhece, né? Ou porque está agindo de má fé. Falta muito para a gente fazer ainda no Taquari, muito. Mas definitivamente já houve uma grande mudança. O sentimento do povo lá já de pertença, o orgulho, o cuidado que a gente está tendo. O nosso primeiro posto de saúde foi inaugurado lá. Todo o carinho com que a gente está fazendo todas as obras. Nesse momento já está em via de execução toda a rede coletora de esgoto para o bairro. A estação de tratamento a gente deve inaugurar nos próximos 60, 90 dias. Então essa revolução está acontecendo lá. O eixão, o transporte público de qualidade que estamos levando. Então se você tem ouvido isso de alguém, realmente você não ouviu de um morador do Taquari que percebe que a presença do prefeito começa a agilizar essas mudanças. E a gente tem um compromisso muito forte, não só com o Taquari, mas com todas as áreas periféricas da cidade, de trazer elas no mesmo padrão do nosso centro. Isso para a gente é fundamental. A semana passada a gente fez a primeira sessão com a Câmara de Vereadores e o objetivo do trabalho que estamos fazendo, Prefeitura e Câmara de Vereadores, é trabalhando juntos para a gente resolver de vez o problema da regularização fundiária nessa cidade. Tanto no Taquari, como no Canaã, como setor universitário, são 7, 8 setores que até hoje sofrem desse gravíssimo problema de pessoas que compraram ou que receberam os seus lotes e que não têm escritura, porque por causa daquelas razões em que as titularidades das áreas voltaram para o governo do Estado, hoje são de particulares e a gente precisa resolver esses problemas. Então, os desafios são enormes, mas o prefeito faz questão de estar aí vivendo em loco o problema. Eu sempre digo que ninguém nunca me reclamou por morar na 21. Quando eu morava na 21, ninguém dizia que fosse demagogo por estar morando na 21. E certamente a 21 melhorou muito por causa da presença do prefeito, porque você sair à rua, encontrar um buraco, encontrar um alagamento, encontrar um problema na quadra, obviamente que aquilo te atinge diretamente. E eu quero ser atingido diretamente pelos problemas do Taquari. Por isso a presença, as pessoas sempre falam comigo cedo de manhã na porta, eu faço a caminhada às 6 da manhã, corro lá e vou ouvindo as coisas e eu tenho certeza que a gente dessa maneira consegue avançar muito mais rápido. Perfeito. O segundo maior projeto como empresário em Palmas foi o Shopping Capim Dourado depois da IADECOM. Ali para o senhor implantar o shopping, o senhor se comprometeu a cuidar de uma área de compensação exigida pelo poder público. O governo do estado, o senhor criticou veementemente na época de que eles não liberavam aquela área para o senhor trabalhar o Parque da Borboleta Azul. Tampouco a prefeitura, na época, não liberava o alvará. Hoje, como é que ficou essa situação? Hoje o senhor é prefeito, o senhor está cobrando a BR Maus disso? Deixa eu te explicar primeiro uma coisa, viu, Fernando, que de repente fica assim mal entendido. Não existe, nem nunca existiu nenhuma imposição de fazer isso. Eu, Carlos Amasta, no Grupo Skipton, queria muito fazer essa área, porque eu achava que ficaria muito bonito perto do shopping ter essa área. Então, não existe nenhuma escrita, nenhum compromisso por parte do empreendimento de realizar isso aí. E, obviamente, a partir do mês de novembro, quando eu não sou mais proprietário do shopping, eu perdi o interesse em executar esse projeto, que era um projeto pessoal. Eu ainda acho que aí dá para fazer uma belíssima área de convivência, um belíssimo parque, e na medida que eu puder ser indutor desse processo, eu acho que agora não vai ter mais nenhuma restrição do governo do estado e da prefeitura para avançar. É uma das coisas que eu quero discutir com o governador Marcelo Miranda, para ver se a gente pode evoluir um pouco mais nesse projeto. Todas essas áreas da cidade, a gente faz questão de estar recuperando todos os parques e fazendo os novos parques.
junto com o projeto BRT, a gente tem um enorme de um parque linear que acompanha todo o BRT. Igualmente, do lado, na região norte, também o Sussuapara, também um sonho a gente conseguir fazer essas áreas. Eu acho que Palmas, ela é contemplada com um Cessamar revitalizado, que reinaugura nos próximos dias, e um grande parque na região norte e um grande parque na região sul. Insisto, a gente vai fazer com que as pessoas nas 3 regiões da cidade encontrem espaços públicos que ofereçam verdadeira qualidade de vida. Boa noite, prefeito. Vamos falar um pouquinho de saúde. Às vezes o governo do estado tem culpado a superlotação do pronto-socorro por uma falta de um pronto atendimento 24 horas na cidade. O pronto atendimento da região sul foi inaugurado com certo atraso e tem previsão aí para a inauguração de um pronto atendimento aqui na região norte? Olha, Marcão, a saúde do município de Palmas é uma referência nacional. Então, eu tenho muito orgulho do trabalho que a Secretaria vem fazendo. Você sabe que exatamente ao contrário, os problemas que a gente tem provém do serviço, do péssimo serviço que o Estado tem prestado ao longo dos últimos anos, da falta de compromisso, de inauguração de hospitais, né? Eu tive o compromisso que ia inaugurar a expansão do HGP, não aconteceu, como ainda não deram início no projeto do hospital universitário, e isso tem trazido uma pressão muito grande para o município. Agora, nossa saúde básica é uma referência, não falta nada, não faltam profissionais, pontualmente é claro que sempre vão existir problemas. O que a gente fez com a UPA da região norte? A gente reformulou completamente o projeto, ele cresceu muito, ele vem ser agora de uma categoria 3, o mais completo que existe, e a gente inaugura agora para o aniversário da cidade, para a gente ter mais uma referência para a população e que o palmense tenha mais uma unidade de pronto atendimento de urgência e emergência. Isso não resolve o problema de alta complexidade. Essa responsabilidade é do Estado, a gente não está cobrando nesse momento isso, a gente acha que o governador tem o tempo para tomar conta da situação, tentar organizar o que possa ser sido projetos, desmandos, qualquer coisa de administrações anteriores, e a gente vai trabalhar em parceria para a gente continuar, tentar evoluir em conjunto. Agora, falar da saúde do município de Palmas, pode ter certeza que é uma referência, a gente tem muito orgulho do trabalho que essa equipe vem fazendo. Prefeito, de acordo com o deputado Vanderlei Barbosa, a Fundesporte, a Fundação Municipal dos Esportes, celebrou 2 convênios em outubro do ano passado com uma associação de Bom Lugar, uma cidade maranhense. No total, R$ 801 mil para essa entidade. Por quê? O que foi esse convênio? Gente, é muito triste você imaginar que um parlamentar nosso seja tão mal preparado, né? Como é que alguém pode imaginar que o município de Palmas vai conveniar com uma instituição do Maranhão, né? Isso seria absolutamente ilegal, absurdo. Então, se ele tivesse se tomado o trabalho de analisar, de ler os convênios, teria visto que foi um erro da sua assessoria lhe passaram uma informação nesse sentido. Evidente que isso não existiu, que isso não existe. Isso seria absolutamente ilegal e a gente pauta todas as ações da prefeitura pela legalidade. E eu tenho muito orgulho de falar de todos os convênios que a gente fez nessa área de esporte. Esse é o ano dos nossos Jogos Mundiais Indígenas. Os nossos esportistas estão trazendo muitas alegrias para a cidade e a gente fez questão de que esses convênios, usando as subvenções dos vereadores, pudessem ser usados para potencializar todas essas atividades esportivas. Você vê agora o que está acontecendo com o nosso circuito de corrida. É um sucesso fantástico. A gente coloca a abertura das inscrições no ar e em 24, 48 horas esgota, né? São já 3 etapas desse circuito Virgílio Coelho, vão ser 12 etapas ao todo, e realmente a cidade tomou conta do espírito esportivo que a gente sabe da diferença que faz na saúde, na prevenção às drogas. Eu repito e não canso de repetir, o jovem que está na escola, no trabalho, na igreja, no esporte, não está na droga. E eu acho que Palmas está dando um banho de competência nesses quesitos
fazendo que o jovem veja que no esporte também tem futuro. Prefeito, pegando um gancho da pergunta da Graziella, é uma pergunta interessante e a gente não pode fugir da raia nesse sentido. Se isso for realmente mentira, como o senhor está dizendo, e aparecer futuramente um documento que comprova esse convênio, o senhor coloca o seu cargo à disposição? Com certeza absoluta, gente. A gente tem todos os mecanismos. Você viu uma coisa dessa, isso não passa com o gabinete de um prefeito. Você, antes disso, você tem um convênio, você tem um grupo gestor, você tem finanças para liberar isso aí, né? Um erro desses não acontece dessa maneira, Fernando. Isso não tem o risco de acontecer. Seria toda uma série de irresponsabilidades levar a cometer um crime desse. Então, nunca vai aparecer um documento nesse sentido, porque seria um atestado de incompetência da gestão e nós não somos incompetentes. Prefeito, você é uma pessoa que gosta de festa, né? Ao contrário do nosso prefeito anterior. O senhor não acha que os gastos relacionados, por exemplo, ao Natal, né, que foram 3 milhões, a decoração de Páscoa, 1 milhão, né, não é o contrário do que a gente esperava, ou a grande parte da população esperava, de ter esse investimento, por exemplo, em infraestrutura, que é deficiente? Marcão, deixa eu te falar uma coisa, eu não gosto de festa. Isso que você está falando, não sei de você onde conclui, né? O barato da minha vida é jantar com minha esposa, me reunir em família, dormir cedo, né? O fato de a gente promover esse evento é estratégico para o desenvolvimento da nossa economia. Eu já te respondi isso uma vez no ar, na rádio, e te respondo novamente. Quando um prefeito fala de prioridades, está apenas escondendo incompetências. A gente foi eleito para cuidar da cidade como um todo. Isso inclui educação, saúde, cultura, esporte, lazer. Então, se você me diz que pelo fato de a gente fazer um Natal, a gente está descuidando alguma coisa, aí vale a crítica. Não é o caso. Todas as nossas ações, todas as nossas secretarias têm seus projetos e nada que é feito numa em detrimento da outra. Por outro lado, eu te digo uma coisa, a vantagem do prefeito ter uma origem empresarial faz com que essas coisas aconteçam. A gente sabia, era perceptível, que a economia do Brasil ia frear no fim de ano. Era, para qualquer pessoa que entenda o mínimo de economia, sabia que isso iria acontecer. As vendas do comércio do Brasil no mês de dezembro caíram em 3%. As de Palmas cresceram 26%. Eu te devolvo a pergunta. Você acha que isso aconteceu por quê? Evidente que aconteceu pelas razões da prefeitura, no sentido de pagar os salários antecipados, dividir em 4 datas, fazer uma mega programação de Natal para que as pessoas viessem para Palmas. E dessa maneira a gente está explorando uma das nossas maiores potencialidades, que é o turismo de negócios, que é o turismo de lazer, que é vender para o Brasil a beleza que é essa cidade e as nossas potencialidades. Deu muito certo, demonstrou, né, só na reportagem a nível nacional, onde aparecemos, a repercussão teve, que foi uma decisão muito acertada da prefeitura. Então eu digo, eu tenho muito orgulho desse tipo de ações e os resultados estão aí para os palmenses poderem conferir. Prefeito, o senhor foi muito criticado. Pode ficar à vontade. O senhor foi muito criticado logo no início da gestão por viajar bastante, né? Foi um tema muito explorado pela mídia local, inclusive com apoio dos vereadores da cidade, aprovando que o senhor poderia viajar tranquilamente dentro de um período de dias no mês. Agora eu te pergunto, depois dessas crises, o senhor diminuiu o ritmo de viagens ou isso o senhor continua, é uma meta Fernando, a ser alcançada dentro do seu governo? Será que diminuiu o ritmo das minhas viagens? Ou será que quem estava querendo criar essa confusão, percebeu que por aí não seria um solo fértil para ter um retorno? Gente, o prefeito viaja o que for necessário para trabalhar pela cidade. E quando as pessoas sabem que o prefeito está em Brasília, está em São Paulo, ou está representando Palmas, como agora há pouco na ONU, discursando em nome de todos os palmenses, isso a população aprova, e as pessoas de má fé, que querem fazer oposição política e fazer disso um caldo de cultivo, percebem que isso não rende mais, acabou, rende. Fala, puxa, o prefeito foi para Brasília, será que o prefeito foi passear? Certo? Será que alguém não percebe qual é o ritmo do prefeito, a seriedade
que da gestão pública. Então, eu não faço questão de viajar. Eu, na medida do possível, quero ficar aqui, do lado da minha problemática, mas jamais vou deixar de viajar quando o objetivo seja trazer recursos para a minha cidade. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. E agora uma dica do Sem Disfarce. Palmas recebe um novo olhar. A Ótica Sofia, a mais nova de Palmas. Conta com diversas marcas exclusivas como Ana Hickman, Bechardi e Speedo. Lá você encontra armações para óculos de grau e de sol. A Ótica Sofia tem laboratório próprio que facilita a entrega. Faça uma visita. Ótica Sofia, na 106 Sul, Avenida JK. O programa Sem Disfarce está de volta. Muito obrigada pela sua audiência. Eu começo perguntando para o prefeito. Alguns dizem, prefeito, que o senhor não teria um adversário forte para disputar a prefeitura. Como que o senhor vê esse quadro político sucessório para 2016? Olha, Graciela, eu acho que falar isso é realmente a gente menosprezar o momento que pode acontecer, né? A política é uma questão muito dinâmica. E eu posso errar muito facilmente porque eu não me guio pensando justamente em eleições. Eu me guio pensando nas atitudes, o que eu tenho que fazer pela cidade. E muitas vezes isso te leva a tomar medidas impopulares. Então, eu nunca estou medindo isso. Eu tenho certeza que tem que ser feito. Minhas decisões são eminentemente técnicas e não políticas. E isso pode sempre ocasionar que venha um oportunista vender uma terra fácil, um futuro fácil, sabendo que a cidade tem um monte de desafios e tem que ser enfrentado. Então, até o momento, a gente tem uma grande aceitação da população, justamente por isso, né? Porque essa crítica de que vai fazer isso, aquilo, que é prioridade e tal. Não, o prefeito faz com uma equipe de primeiríssima aquilo que tem que ser feito pela cidade, aquilo que eu tenho certeza que vai dar certo e que o resultado vai vir. Isso aí comete erros, sem dúvida comete erros, e o sucesso de uma pessoa ao longo da vida, né, ele é justamente pelo fato de você errar muito e ter a capacidade de corrigir teus erros. Então, não estou falando que a gente viva uma gestão plena de acertos, mas o maior número das nossas ações tem sido acertadas e o resultado aparece para a cidade. Marcão. Prefeito, no passado, né, algumas pessoas, políticos, até a gente acompanha você pelas redes sociais, você é muito ativo nas redes sociais, e te ofenderam pessoalmente, às vezes aí até, na minha opinião, acho que até passaram do limite. Tem alguém no Tocantins que você não subiria no palanque, você não faria uma parceria política, de nenhum momento, assim, de nenhuma forma, você falou, essa pessoa eu não subo no palanque, essa pessoa eu não quero comigo. Tem alguém no Tocantins hoje? Tem, Marcão. Eu não vou falar aqui nomes, mas eu acho que tem gente que extrapola os limites, como você disse, da política, né? A política, como toda atividade, você precisa saber até onde vai a questão política e até onde vai a questão pessoal. Então, tem coisas que precisam evoluir dentro da política, as pessoas têm que saber conhecer e reconhecer esses limites, mas, por outro lado, uma coisa que eu já fiz mais de uma vez, e eu sei que quando eu vou fazer, insisto novamente, você é alvo da crítica, me diz, já mudou de camisa, certo? Por exemplo, eu fiz campanha e lutei até o último dia pela eleição de Sandoval Cardoso a governador. E se hoje fosse candidato, faria a mesma coisa. Ganhou Marcelo Miranda, foi o que o povo desse estado quis. Eu me curvo à decisão do povo do Tocantins e a partir do 1º de janeiro, o meu governador se chama Marcelo Miranda. E eu fui lá, bati as portas, graças ao bom Deus, ele me recebeu bem e estamos trabalhando juntos. Isso que a população espera da política. Prefeito, não precisa falar o nome. Essa pessoa é homem ou é mulher?
e se não tiver nenhuma das duas preferências. Ô Marcão, de tudo tem na vinha do Senhor, né? Deixa desse tamanho. Já te digo, acertos de gestão a gente sempre vai fazer. Política, alguém me ofendeu, eu me senti ofendido, essa pessoa pede desculpa, mas por que não podemos trabalhar? Eu acho que depois desses quase 3 anos, aliás, 3 anos de política, isso eu aprendi, certo? A paciência que eu tenho hoje, a paciência, né? A capacidade de aceitar, a capacidade de tentar compatibilizar é muito grande. E eu te digo uma coisa, quando faço essas coisas, Marcão, nunca estou pensando num projeto político pessoal. Estou sempre pensando na minha cidade. E pela minha cidade eu faço qualquer coisa. Essa gestão tem que ser um sucesso e o sucesso tem que estar estampado no sorriso dos palmenses. Perfeito. Eu acho que a gente já quebrou muitos paradigmas, o caminho é longo, mas a gente está no rumo certo. O senhor falou que pagaria qualquer preço em favor do Tocantins, acabou de dizer isso. Quero lembrar o senhor, quando o senhor esteve logo no início da carreira empresarial no Tocantins, o senhor era muito amigo e muito chegado do governador Marcelo Miranda. Criticava muito a família Siqueira. Depois, o governador Siqueira tomou o poder, o senhor virou amigo do governador e começou a criticar Marcelo Miranda. Enfim, não há uma contradição naquilo que o senhor defende? Esse é o preço que tem que se pagar a favor da população? Você está sendo tremendamente maldoso na tua colocação, Fernando Hessel. Vamos lá. Para mim, José Wilson Siqueira Campos tem seu lugar reservado na história e ninguém mexe com ele, certo? A ele devemos todos nós a nossa presença, os nossos projetos. Foi ele que deu a luz que fez desse Estado. Eu nunca diminuí o tamanho do ex-governador José Wilson Siqueira Campos. Nunca. Eu disse que ele não deveria ter sido candidato a governador, que ele deveria ter sido candidato a senador, porque por causa de idade impunha uma série de limitações. E eu estava certo? Isso foi uma mancha na história dele, que eu espero que a gente consiga superar. Eu acho que o grande legado do que ele fez por nosso Estado é muito mais do que a gente simplesmente lembrar desse último mandato. Com o governador Marcelo Miranda, e agora governador, eu sempre tive uma relação fantástica. Eu acho que é uma das melhores pessoas que eu conheço. A articulação política, as pessoas com que ele se juntou para ir para a eleição nesse ano passado, são pessoas que eu achava que não deveriam estar juntos, certo? E ele sabe disso, né? A minha restrição com a parceria que ele fez com o Lelis, com a Kátia, da maneira como foi feito, era uma coisa que me incomodava. As discussões nas redes sociais eram muito acaloradas por parte do senhor em referência à pessoa do governador Marcelo Miranda. Sim, mas já te digo, referência a quê? Lembre a que eu me referia, né? Justamente, eu achava que o Tocantins merecia uma coisa melhor, uma mudança maior, uma coisa mais forte, e que com essa articulação política isso não aconteceria, né? Quem sou eu? Espero que eu estivesse e esteja totalmente errado, e que a coisa aconteça naturalmente, independente do meu pensamento. Como eu te digo, politicamente eu posso ser um desastre, certo? Eu posso errar e posso errar muito. Agora, a minha percepção, o meu direito de voto, a minha escolha pessoal, não pode se confundir com a minha gestão. Eu faço questão de não confundir, porque eu tenho muito claro que o palmense me elegeu para ser o gerente dessa cidade e não para fazer politicagem. Política a gente faz perto do período eleitoral. Prefeito, já que o senhor falou em relação à senadora Kátia Abreu, muitas foram as polêmicas envolvendo o senhor e a ministra. Hoje, como é que está o clima entre os dois? Há uma aproximação política entre o prefeito Carlos Amasta e a ministra Kátia Abreu? Olha, esse céu está de brigadeiro, não tem nuvens, não tem chovido ultimamente. A senadora é uma pessoa difícil. Eu acho que eu também sou uma pessoa difícil e acho que todos somos difíceis no nosso trato. Tem um histórico de uma ofensa que ela me fez quando eu era empresário, né? Que ela fez uma afirmação sem conhecer a pessoa, sem conhecer a minha origem, meu trabalho, colocando dúvida da origem do meu patrimônio, e isso ainda não está esquecido. Agora, vamos para o outro lado, insisto, né? Houve uma aproximação, a gente já conversou algumas vezes,
a ministra tem sido uma parceira de primeira hora da cidade. Os nossos Jogos Mundiais Indígenas, ela conseguiu que com certeza nenhum outro brasileiro conseguiu no ano de 2015. A caixinha fechada do orçamento brasileiro, que a gente sabe que está tremendamente restrito pelo momento econômico que o Brasil está vivendo, foi aberto para Palmas, para os Jogos Mundiais, graças à intervenção direta da senadora, da ministra Cátia Abreu. Então, a Deus o que é de Deus, a César o que é de César e a Cátia o que é da Cátia. Então, eu digo, ela está fazendo um belíssimo trabalho de apoio, tanto na Feira do Artesanato, através do Sebrae, o nosso festival gastronômico, os Jogos Mundiais Indígenas, e é público, e eu estou aqui para reconhecer isso. Isso significa uma aproximação política? Depende de outras variáveis, mas certamente eu tenho que reconhecer que ela está sendo uma grande parceira da cidade nesse momento. O senhor falou num programa Opinião e Debate, uma entrevista para mim, que era o último mandato do Siqueira Campos, e com essa vitória agora do governador Marcelo Miranda, né, seria a última, digamos assim, participação do governo Marcelo Miranda como governador. Ou seja, você colocou uma interrogação lá na frente, né, pelo que a gente está vendo aqui, você é candidato à reeleição, pelo que né, pela forma como você está colocando. Depois da reeleição, você vai abrir para alguém e vem para governador, vem para senador, vai subir a rampa aqui do nosso palácio ou não? Marcão, o que eu te disse era que, e você lembra bem disso, por isso eu digo, vocês três são macacos velhos e vocês conhecem a resposta e mesmo assim me jogam casquinha para ver se eu escorrego. O que eu disse para você é que o Tocantins obrigatoriamente tinha que passar por um último mandato de Siqueira Campos e por um último mandato de Marcelo Miranda. Eu não sei se quando eu disse último mandato me referia a 4 ou 8 anos. Isso é o povo que vai decidir, né? O governador é o candidato natural à reeleição, como o prefeito é o candidato natural à reeleição, né? A menos que tome uma decisão contrária, é o que está escrito, né? Vai acontecer, não vai acontecer, vem a reforma política, vai suprir as necessidades, é irrelevante. Mas definitivamente o Tocantins, para fechar esse ciclo, precisava passar por isso. E todos nós vivemos isso durante o período eleitoral. Não adiantava, nada atingia o candidato Marcelo Miranda, porque o povo do Tocantins tinha decidido entregar para ele novamente esse mandato, queria de alguma maneira ressarci-lo daquele impeachment, de não ter assumido como senador. Eu acho que era uma dívida que o Estado tinha com ele. Pronto, agora foi paga. Esse segundo mandato dele, obviamente, vai depender da decisão dele de participar e da performance como governador. No meu caso específico, antes de que você pergunte, eu te digo uma coisa, viu, Marcão? Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, né? Eu passo horas e horas em função da nossa cidade, pensando, discutindo, debatendo. Eu estou em tudo, né? Hoje estava discutindo tarifa de transporte, assim como estava discutindo com o Conselho Econômico. Eu estou em todas as discussões da cidade. E isso requer um esforço, um trabalho e um desgaste muito grande. A única frustração que eu teria no final desse processo é saber que essa cidade fosse entregue para um bárbaro. E isso me preocupa profundamente. Por quê? Porque nós avançamos e avançamos muito. E a sociedade civil organizada palmense está cada vez mais fortalecida e nossos conselhos estão funcionando e o nosso planejamento está discutindo a cidade dos próximos 50 anos e o nosso BRT vem aí nos próximos dias e o BID vem no dia 26 de junho a fazer a apresentação final da Palma do Futuro e são centenas de milhões de dólares que vêm para a cidade a nível de investimento. Então, fazer todo esse esforço para que a cidade caia na mão de um bárbaro, isso me apavora, porque eu não quero ser seguido por um prefeito desastroso e eu dizer que o povo diga volta masta. Esse não é o barato da minha vida. O barato da minha vida é ver minha cidade avançar. E minha cidade avançar é consolidar essas mudanças que os palmenses fizemos, que não é o prefeito, que o palmense fez na sua mentalidade, nessa apropriação que tem da cidade hoje, do orgulho, do carinho e do que vê nessa cidade. E isso
realmente Prefeito, me deixaria você não está pisando Não na respondeu. pedrinha, mas até agora você não respondeu. Você E o é governo? candidato ao O governo ou a governo. senador daqui a uns anos? Que seja 8, que seja daqui a uns 4. É essa a resposta. Deixa o tempo acontecer, né, Marcão? Vamos ver, né? Eu acho que vamos combinar isso com o povo. Mas isso é uma resposta muito Mas eu- política. Pela Prefeito. linguagem corporal, você é senhor, candidato. Mas vê uma coisa, né, Fernando? Você vê que é uma linguagem política. Agora, não é mentira que eu seja um péssimo político. Eu sou um péssimo político, né? Esse debate com a classe política, para mim, é muito complicado. Você está vendo o que está acontecendo nesses dias, né? Estão se juntando todos. Eu quero continuar trabalhando e fazer minha aliança com o povo. E não é em menosprezo da classe nem dos processos políticos, porque é fundamental. Mas a gente pensa de uma maneira tão diferente que são respostas que eu não posso dar. Bom, eu vou ter legenda, Mas eu vou ter existe, tempo de existe televisão, o sei desejo? lá. Existe o desejo? Existe o desejo De de que ser este governador. projeto ele se perpetue, que essa cidade ela vai para frente. Nós estamos falando de Palmas, Graciela, não do estado do Ok, Tocantins. e do estado do Tocantins? Eu te digo uma coisa, eu sei que o Fernando, se eu não falo agora, ele vai me bater depois. Num programa lá atrás, ele me fala, você queria ser governador do Tocantins? Eu falei, quero. Mas nem estava pensando em entrar na política, nem estava pensando em ser prefeito e muito menos governador, porque ele me instiga, aí eu respondia para dar audiência para ele, era só para que o povo lá assistisse a O entrevista. senhor mentiu na entrevista? Digamos que dei uma Mais ou menos. floreadinha na coisa para a tua felicidade, para aumentar a tua audiência, né? Então, agora pensa uma coisa, você me pergunta, Amasta, qual é o teu barato? O meu barato é a cidade, né? Eu acho que o Tocantins é muito complexo, são 139 municípios em 277 mil quilômetros quadrados, 1,5 milhão de habitantes, é um desafio enorme. Agora você me pergunta, prefeito, você acha que daria conta ao recado? Eu acho que daria. Agora, pergunta para minha mulher, pergunta para meus filhos, pergunta para mim, se a gente está disposto a entrar, primeiro, numa disputa dessas, e segundo, assumir um compromisso desse tamanho. Ora, se eu acordo hoje, às 4:30 da manhã, e vou dormir meia-noite pensando em Palma, imagina 139 municípios. Prefeito, mas Imagina esse era o 139 discurso, prefeitos. discurso do senhor antes de entrar para a política. O senhor mesmo empresário, o senhor confidenciou a várias pessoas, né, que frequentavam um restaurante em comum aqui em Palmas, e o senhor dizia, imagina, Fernando, eu vou ser prefeito? De maneira alguma. E o senhor saiu prefeito. Ou seja, mudou esse discurso, o senhor está um belo político. Fernando, vou te lembrar que o que me trouxe definitivamente para a política, para a prefeitura de Palma, se deu com a história do debate da expansão do plano diretor e com a coisa do shopping center. Eu lembro que eu chegava no meu shopping center, lindo, maravilhoso, e encontrava um mototaxista lá na frente do shopping e falava, pô, Amasta, você podia reformar para aqui a gente o posto do mototáxi. Aí eu ia entrar lá por trás do shopping, aquela sujeirada. E o povo falava, pô, Amasta, bem que você podia mandar limpar essa rua, né? Isso aqui está imundo. Aí você ia para frente e o povo me falava, pô, Amasta, bem que você podia colocar um ponto de ônibus aqui na JK para o pessoal que vem para o shopping. Aí um dia eu acordei e falei, vem cá, se eu vou ter que limpar a rua, se eu vou ter que mexer com o mototáxi, se eu vou colocar um ponto, se eu vou tampar o buraco, Amasta prefeito. E essa foi a decisão. Mas hoje o senhor já tem assumido já responsabilidades do governo do estado. Ou seja, o senhor vai ser candidato a governador. Não. Se tomar por base Não, nisso a que o senhor está gente- dizendo. É o mesmo discurso. Não, a gente tem entrado em algumas atribuições do governo no que se refere ao município de Palmas. Você não me vê fazendo política, nem debatendo as regiões de tudo que precisa ser feito no Estado. Eu acho que esse debate a gente leva para dentro da administração do governador Marcelo Miranda. Eu estou torcendo muito, mas muito para dar certo, Fernando. Para quem, já te digo, para quem não tem essa visão, ou de repente fica com essa rivalidade, ou esse egoísmo, como que o prefeito da capital vai torcer contra o sucesso do governo do Estado? Ora, nós somos capital de quê? Nós somos a capital do Tocantins. Para essa cidade dar certo, o Estado tem que dar certo. Então, eu estou empenhado
em colaborar da pouca maneira que eu possa como prefeito da nossa capital com o governo para que dê muito certo. Já te digo, o processo político é outra coisa. Essa discussão fica lá para frente. Por enquanto, estou muito ocupado, mas muito ocupado. Te digo uma coisa, ocupado, bravo, eu sabia. Olha, em janeiro a gente fez uma reunião com o secretariado e eu falei, gente, terminou a paz, se preparem, começa a bagunça. É impressionante o que acontece nesse país, gente. Termina um processo e começa o outro. Até a gente não mexer essas eleições e fazer com que haja essa coincidência, que haja essa reforma eleitoral, não tem paz. De 2 em 2 anos fazendo eleição. Então você vê uma coisa, gente, estamos no mês de maio de 2015 e já estamos discutindo a eleição de outubro de 2016, eu preciso trabalhar, eu tenho colocado no Twitter, vão trabalhar, vagabundo, pois esses caras não trabalham, só estão pensando a ver como vai ser o debate do próximo ano. Vamos postergar isso um pouquinho, vamos deixar trabalhar, tem tanta coisa, tanto projeto para ser implantado nessa cidade, que realmente é desesperador. Muito obrigada pela entrevista, obrigada a presença do Marcão, Fernando Essel. O programa Sem Disfarce de hoje fica por aqui. Até semana que vem.